Olá, olá pessoal! Nesse vídeo eu apresento para vocês a resolução da nossa primeira avaliação de cálculo A. A questão 1 pede para determinar o domínio e a imagem da função h, onde h é dada por raiz quadrada de 2 menos x quadrado. Bom, como é que se determina, como é que se calcula o domínio de uma função? O domínio é definido como sendo o conjunto de todos os valores de x para os quais a função está definida. Na verdade, o conjunto máximo dos valores de x para os quais a função está definida. No caso da função h, que envolve uma raiz quadrada, naturalmente, o radicando não pode assumir valores negativos, né? Uma vez que a raiz quadrada só está definida para valores positivos ou zero. Então, determinar o domínio consiste em determinar os valores de x para os quais 2 menos x quadrado, que é o radicando, assume valores maiores ou iguais a zero. Uma vez que nós determinamos o domínio, a imagem é definida os valores de f de x com x variando no domínio. Todos os valores, né, da função h de x, no caso, quando x varia no domínio. Então, eu estou chamando aqui f de x o radicando 2 menos x quadrado. Considerando que a gente precisa determinar os valores de x para os quais 2 menos x quadrado é maior ou igual a zero, precisamos analisar o sinal da função f de x igual a 2 menos x quadrado. Sabemos que essa função tem como gráfico uma parábola com concavidade para baixo, uma vez que o coeficiente de x quadrado é negativo. Assim, as raízes dessa função são os valores de x para os quais a função se anula. Fazendo 2 menos x quadrado igual a zero, concluímos que as raízes da função f são x igual a menos raiz de 2 e x igual a raiz de 2. Então, para x igual a menos raiz de 2 e x igual a raiz de 2, o gráfico cruza o eixo do x com concavidade para baixo. Assim, fica fácil de determinar o comportamento e a variação do sinal da função f. Se x estiver entre menos 2 e raiz de 2, ou melhor, entre menos raiz de 2 e raiz de 2, o sinal da função vai ser positivo, porque o gráfico está acima do eixo x. Para x menor do que menos raiz de 2, o sinal é negativo, pois o gráfico está abaixo do eixo do x. Para x maior do que a raiz de 2, o sinal também é negativo pelo mesmo motivo. X igual a menos raiz de 2 ou x igual a raiz de 2, a função se anula. Bom, como o radicando não pode ser negativo, a função h de x só está definida para x pertencente ao intervalo menos raiz de 2, raiz de 2. Então, este intervalo é o domínio. Lembrando aqui que o intervalo é fechado nos extremos, uma vez que a função h está definida tanto em menos raiz de 2 como em raiz de 2, pontos em que a função h se anula. Então, aqui está o domínio da função. Para determinar a imagem, temos que avaliar como varia f de x, ou melhor, h de x, quando x varia no domínio. Então, só consertando aqui, aqui é o domínio da função h. Pois bem,
Quando x varia no domínio de menos raiz de 2 a raiz de 2, é só levar em consideração aqui quem é a função h. Quando x varia menos raiz de 2 e raiz de 2, aqui está o gráfico da função f. Quando x varia nesse intervalo aqui, menos raiz de 2 a raiz de 2, a função f, que é o radicando, se anula em menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, a função h também vai se anular. Como h é raiz quadrada de f, e f vai ser máximo aqui no ponto em que x é zero, h também vai ser máximo no ponto em que x é zero. Então, o h vai variar de zero, que é na posição que corresponde a menos raiz de 2 e raiz de 2, até o valor que corresponde a x igual a zero. Se a gente coloca x igual a zero na função, a gente observa que para x igual a zero, o h vale raiz de 2. Então, o valor da função h varia de zero a raiz de 2. Ou seja, o mínimo valor de h é zero e o máximo valor de h é raiz de 2. Então, a imagem é um intervalo fechado, 0, raiz de 2. Ok? Então, aqui é uma forma de analisar. Aqui eu comento uma coisa. Como a função h é uma função par, sua imagem pode ser determinada considerando x variando no intervalo de 0 a raiz de 2. E nesse intervalo, a função h vai variar também. Quando x é 0, h vai ser raiz de 2. Quando x é raiz de 2, h é 0. Então, os valores de f estão nesse intervalo, que vai de 0 até raiz de 2. Esse intervalo é a imagem da função f. Questão 2. Calcular este limite. Limite de raiz quadrada de 5 menos x menos 2 dividido por raiz quadrada de 2 menos x menos 1. Bom, fazendo f igual a p de x sobre q de x, onde a função p é dada pela raiz quadrada de 5 menos x menos 2, e a função q, raiz quadrada de 2 menos x menos 1. Temos que tanto a função p como a função q se anulam quando x vale 1, de modo que f de x não está definida em x igual a 1. Pois quando x igual a 1, surge uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, porque numerador e denominador se anulam. Para eliminar essa indeterminação, devemos transformar a expressão de f de x em outra equivalente, mas sem indeterminação. Esse procedimento eu já mostrei para vocês como fazer, correto? Mas vamos lá. A indeterminação ela ocorre quando x igual a 1, pelo fato de haver uma anulação do numerador e denominador da fração para esse valor de x. Qual é a ideia, né? Vamos usar este produto notável, o produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença. Quando você multiplica a menos b por a mais b, o resultado é a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? Então, a origem dessa indeterminação, pessoal,
ela se dá pela forma com que ocorre a expressão da raiz quadrada no numerador e no denominador. Então, para eliminar essa raiz quadrada, como aqui eu tenho uma raiz menos 2 e aqui uma raiz menos 1, ora, essa configuração ela corresponde a essa expressão a menos b, onde a, no caso do numerador, é raiz de 5 menos x. b, no caso do numerador, é o 2. No caso do denominador, o a é raiz de 2 menos x e o b é 1. Para eliminar essas raízes, basta multiplicar pelo a mais b, porque daí surge a ao quadrado e b ao quadrado. Como a é uma raiz, ao elevar ao quadrado, essa raiz fica eliminada. Eu tenho que fazer esse mesmo procedimento para o numerador e para o denominador. Como assim? Eu vou eliminar essa raiz. Para isso, eu tenho que multiplicar o numerador pela expressão a mais b. No caso, raiz de 5 menos x mais 2. Ora, para multiplicar o numerador por essa expressão, devo também multiplicar o denominador pela mesma expressão para não alterar a expressão da função. Por outro lado, para eliminar a raiz do denominador, eu devo multiplicar pela raiz de 2 menos x mais 1, tanto no denominador como no numerador, naturalmente, pois do contrário, a gente mudaria a função. Ao fazer isso, o resultado obtido é: quando você multiplica essa expressão por essa, eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, o resultado é o quadrado de a menos o quadrado de b. No caso, raiz de 5 menos x ao quadrado resulta em 5 menos x. 2 ao quadrado resulta em 4. Quando multiplicamos esta expressão pelo denominador, raiz de 2 menos x menos 1, resulta em a ao quadrado menos b ao quadrado, onde agora o a é raiz de 2 menos x. Ao elevar ao quadrado fica 2 menos x. Menos o b ao quadrado, o b é 1, que é elevado ao quadrado, resulta em 1. Então, usando esse termo e esse termo, nós eliminamos as raízes da expressão original, obtendo 5 menos x menos 4 dividido por 2 menos x menos 1. Obviamente, ainda resta, né, no numerador, raiz de 2 menos x mais 1 e no denominador, raiz de 5 menos x mais 2. Simplificando a expressão onde eliminamos as raízes, obtemos numerador 1 menos x, denominador 1 menos x. Ora, é exatamente esse 1 menos x, que agora está em evidência, que causava a indeterminação quando x valia 1. Pois, quando x vale 1, o menos x é zero, resultando em 0 sobre 0. Podemos, portanto, cancelar essa expressão. O 1 menos x do numerador cancela, se anula, com 1 menos x no denominador, desde que x seja diferente de 1, correto? Pois x não pode valer 1 nesse caso. Então, para x diferente de 1, a gente simplifica a expressão. 1 menos x divide por menos x, o resultado dessa divisão vai ser 1. E resta a expressão que eu chamei de g de x. Raiz de 2 menos x mais 1 no numerador, raiz de 5 menos x mais 2 no denominador. Disso concluímos que a função f de x
que é a nossa função original, é igual à função g de x para x diferente de 1. Portanto, podemos usar a função g de x para calcular o limite de f quando x tende a 1. Limite de f de x quando x tende a 1, esse limite vai ser igual ao limite de g de x quando x tende a 1. Ocorre que a função g de x é uma função contínua em x igual a 1. G de 1 vale, no numerador fica 2 menos 1, raiz de 1 é 1. 1 somado com 1 é 2. E o denominador, 5 menos 1 é 4, raiz de 4 é 2, soma com 2 dá 4. Ou seja, g de 1 é 2 quartos ou 1 meio, né? Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual ao limite de g de x quando x tende a 1, que por ser contínuo em 1, esse limite é igual a g de 1. G de 1 é 1 meio. Portanto, o limite que nós calculamos é igual a 1 meio. Questão 3. Na questão 3, é dada uma função s de t que representa a posição de uma partícula sobre uma reta quando t varia. T representa tempo medido em segundos, S representa posição ou distância em relação à origem, medida em metros. Item A. Posição inicial é a posição no tempo zero. Quando t é zero, o S vale 12. Como a medida de distância em metros, então S de zero é 12 metros. Essa é a posição inicial. A velocidade média no intervalo 0, 1. A velocidade média você mede o quanto varia a posição e divide pela variação no tempo. Aqui, o intervalo de tempo vai de 0 até 1. Precisamos avaliar a posição no tempo 1. Essa posição vai dar 5 metros. E a posição no tempo 0, que é 12. Então, a variação na posição é posição final 5 menos 12, que é menos 7 metros. A variação no tempo é 1 menos 0, que é a largura do intervalo. 1 menos 0 é 1. 1 segundo. Então, quando o t varia de 0 até 1, a partícula percorre uma distância de menos 7 metros, ou seja, 7 metros no sentido oposto ao sentido positivo. Assim, a velocidade média é a variação da distância percorrida pela variação do tempo, pelo tempo gasto para percorrer. E o resultado que a gente obtém é o seguinte. ΔS sobre ΔT, ΔS é menos 7, ΔT é 1, menos 7 metros por segundo. Esse é o resultado. Velocidade instantânea no instante inicial. O instante inicial é tempo zero. A velocidade no tempo t0 qualquer, ela é dada pela taxa de variação instantânea. Ou seja, eu faço a variação média, calculo a velocidade média no intervalo que vai de t0 a t0 mais h, calculo essa velocidade média, que é exatamente S de t0 mais h menos S de t0 dividido por h, e faço o limite da velocidade média quando o h tende a zero. Esse limite é a velocidade instantânea, que é o S' de t0, que inclusive é o que define a derivada de S. Né? Como S de t é t ao quadrado menos 8t mais 12, a derivada vai ser 2t menos 8. E avaliando essa velocidade em t igual a zero, nós encontramos menos 8 metros por segundo.
Aceleração em t igual a 0 e t igual a 2. Aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade. Ou seja, calcula a velocidade no tempo t0, depois calculamos a velocidade no tempo posterior, t0 mais h, divide pela variação no tempo, que foi h, e faz o h tender a zero. Isso é a derivada de v em t0. Ora, como o v de t nós calculamos e o resultado é 2t menos 8, a derivada de v é 2. Ela é constante. Ou seja, essa partícula se movimenta com aceleração constante. Então, não vai fazer diferença em tempo igual a 0 ou tempo igual a 2, a aceleração vai ser a mesma, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Questão 4. Determine uma equação da reta tangente a essa curva. A curva é y igual a 2x menos x quadrado no ponto P1. A equação da reta tangente é y menos y0 igual f' de x0 vezes x menos x0. Bom, f de x é 2x menos x quadrado. x0 é 1, y0 é 1. Substituindo na equação, o f' de x, uma vez que f é a função 2x menos x quadrado, o f' de x é 2 menos 2x. O f', quando x vale 1, é 2 menos 2, que é 0. Ou seja, nesse ponto, a reta tangente ela é horizontal. A derivada é 0, a inclinação é 0. Então, se f' é 0, a equação vai ser y menos y0 igual a 0, ou y igual a y0, y igual a 1. Y constante igual a 1 é uma reta horizontal. Questão 5. Determine f' em cada um dos casos. Item A. F de x igual a 2x mais 1 sobre x mais 2. Item B. F de x igual a raiz quadrada de 1 menos 2x. Item A. Para f de x igual a p de x sobre q de x, não é? Como é o caso da função do item A, que é a função 2x mais 1 sobre x mais 2, temos que a derivada dessa função f pode ser obtida pela seguinte expressão. Inclusive, essa fórmula foi colocada lá na lousa, né? F' igual a P' vezes Q menos P vezes Q' dividido por Q ao quadrado, né? É a fórmula da derivada do quociente, que é essa expressão aqui. Existem outras formas para se calcular a derivada de f sem ser necessário utilizar essa expressão, mas fica aqui essa dica, né? Então, usando essa fórmula, P de x é a função 2x mais 1, Q de x é a função x mais 2. Portanto, P' é 2. 2 vezes Q, está aqui, menos derivada de Q, que é 1, vezes o P, que é 2x mais 1, dividido por x mais 2 ao quadrado. Bom, desenvolvendo esta expressão, a gente obtém 2 vezes x, né? 2x, mais 2 vezes 2, 4, menos 2x, menos 1. Então, 4 menos 1 é 3, e no denominador surge x mais 2 ao quadrado. Assim, f' é 3 dividido por x mais 2 ao quadrado. Já para a função f de x, que é raiz quadrada de 1 menos 2x
nós utilizamos a derivada da função composta, não é? Ou seja, você tem f de x igual a g de h de x. Esta fórmula também foi colocada para vocês. E aí, veja bem, f' é igual à derivada da função de dentro, no caso é h, derivada de h, vezes a derivada de g avaliada em h. Onde h, no caso, é a função de dentro, é 1 menos 2x, e eu estou utilizando a variável u para a função g. G de u é raiz quadrada de u, de forma que g de h de x é raiz quadrada de 1 menos 2x, que é exatamente a função f. Então, g' de u, como g é raiz quadrada de u, que é u elevado a 1 meio, g' é 1 meio vezes u elevado a menos 1 meio, ou seja, g' de u é 1 meio vezes u elevado a menos 1 meio. Já a derivada de h é menos 2. Por quê? Porque a função h de x é a função 1 menos 2x. A derivada de 1 menos 2x é menos 2. Então, f' é g' de u. Quem é g' de u, né? A derivada da função de dentro, que no caso é a derivada de h, que é menos 2. Então, f' é menos 2 vezes a derivada de g, que é g', só que o g' é avaliado em h, não é? Ou seja, no lugar de u, você tem a expressão de h, que é 1 menos 2x. Esse menos 2, né? Esse 2 cancela com esse 2, fica só um sinal de menos. E você lembra, você deve recordar que 1 menos 2x elevado a menos 1 meio é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 2x. Então, f' é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 2x. Questão 6. Calcule pela definição a derivada da função f de x igual a 3x² menos x mais 1. Bom, a definição diz que f' é limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Quem é f de x mais h? Bom, pegando a expressão da f, que é 3x² menos x mais 1, o que eu tenho que fazer é desenvolver, né, o argumento x mais h como argumento de f. Então, fica 3 vezes x mais h ao quadrado menos 3 menos o x mais h mais 1. Desenvolvendo essa expressão, encontramos o seguinte: 3x² mais 3h ao quadrado mais 6hx menos h menos x mais 1. O f de x mais h menos o f de x, eu tenho aqui, ó, f de x mais h é essa parte que vai daqui até aqui, menos o f de x resulta nessa parte aqui. Bom, quando você faz essa diferença, você cancela 3x², cancela esse menos x com mais x, esse 1 menos 1, e resta apenas a seguinte expressão: h vezes 6x menos 1 mais 3h. Eu coloquei o h em evidência. Por quê? Porque eu vou dividir por h. Então, f' de x é limite de f de x mais h menos f de x sobre h, ou seja, eu divido essa expressão toda por h. Então, esse h ele cancela, né? Esse h ele cancela, e aí eu calculo o limite de 6x menos 1 mais 3h quando o h tende a zero. Nesse caso, o limite é 6x menos 1. Então, f' de x é igual a 6x menos 1. E assim a gente finaliza as questões de nossa primeira avaliação.